Noções de veículos de duas rodas. Motocicleta, veículo de duas ou três rodas, condutor na posição montado. Motoneta, veículo de duas ou três rodas, condutor na posição sentado. Ciclomotor, veículo de duas rodas com até 50 cilindradas, velocidade até 50 km/h. Devido à facilidade de compra e valor inferior à de um carro, as motocicletas e similares aumentaram muito sua quantidade em circulação. Com isto, aumentou também o número de acidentes, grande parte deles fatais. Motocicletas e similares tornaram-se veículos de grande utilidade, seja no transporte de passageiros, seja no transporte de cargas. Se o condutor de motocicletas pilotar seu veículo de forma consciente e trajando-se adequadamente, a possibilidade de se envolver em um acidente diminui. O que o motociclista deve observar? Ver e ser visto, trafegar sempre com farol aceso. Além de ficar mais visível, sua falta constitui infração. Vestimenta. Usar roupas de cores vivas para chamar mais a atenção dos outros motoristas. Sinalização. Sinalize com antecedência suas intenções no trânsito. Ultrapassagem. Dê espaço de segurança entre a moto e o carro. Procure sair do ângulo morto de visão do motorista. Nunca ultrapasse em pontes, túneis e viadutos, salvo se houver sinalização permitindo. Nunca trafegue ou ultrapasse nos espaços entre veículos. A ultrapassagem deverá ser feita pela esquerda. Cruzamentos. Um terço dos acidentes ocorrem nos cruzamentos. Portanto, ao se aproximar, sua velocidade deve ser reduzida. Fique atento para parar, caso tenha que ceder o direito de preferência a veículos em situação de emergência e pedestres. Motociclista pode trafegar à direita de um carro, mas não pode ultrapassá-lo em cruzamentos, pois se o motorista for convergir para a direita, poderá não vê-lo. Pilotando na chuva. Pilotar na chuva exige cuidados redobrados. Veja os inconvenientes. A visibilidade fica reduzida. A aderência dos pneus com o solo diminui. Com isto, o motociclista terá de frear com mais antecedência. Evite frear sobre a sinalização horizontal pintada na via, pois ela fica muito escorregadia. Aplica-se também ao motociclista os mesmos fundamentos da prevenção de acidentes do condutor defensivo: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Frenagem. Frenagem normal é a utilização do sistema de freios para reduzir a velocidade ou parar o veículo. Use os freios dianteiro e traseiro em conjunto para reduzir o tempo de parada. O freio dianteiro normalmente é a disco, ou seja, mais eficiente. Procure usá-lo com mais intensidade que o traseiro. Utilização dos freios. A 50 km/h, a motocicleta necessita de 18 metros para parar, acionando os freios dianteiro e traseiro. 24 metros, acionando só o dianteiro. 35 metros, acionando somente o freio traseiro. Atenção às condições do piso. Piso molhado com areia ou pedriscos são um perigo constante para o motociclista. Portanto, faça uma leitura prévia do local onde você está trafegando para evitar acidentes. Como frear numa curva? Se precisar frear numa curva, utilize antes a técnica de redução de marcha. Depois, use os freios simultânea e progressivamente, inclinando o corpo para o lado da curva. Curva de grande raio. Reduza a velocidade antes de entrar na curva. A inclinação do corpo deverá ser menor. Curva de pequeno raio. Reduza a marcha com antecedência para não precisar frear dentro da curva. Nesse caso, a inclinação do corpo do motociclista deverá ser maior. Buracos na pista. Ao se deparar com buracos na pista, não freie.
Segure firme o guidão. Levante o corpo acima do banco para que as pernas funcionem como amortecedores e mantenha os joelhos relaxados junto ao tanque. Motociclista profissional. A Lei 12.009 de 2009 regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, mototaxista, e entregas de mercadorias, motoboy, com o uso de motocicleta. Para o exercício das atividades é necessário ter 21 anos, possuir habilitação há pelo menos 2 anos na categoria, ser aprovado em curso especializado. Especialização motofrete e mototáxi. Ficam reconhecidos os cursos específicos destinados a motofretistas e mototaxistas, que tenham sido ministrados por órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, SNT. Requisitos para matrícula: ter completado 21 anos de idade, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria A, não estar sob efeito de condenação penal por delito de trânsito. Estrutura curricular profissional. O curso de especialização terá a seguinte estrutura: noções básicas de legislação, gestão do risco sobre 2 rodas, segurança e saúde, transporte de pessoas ou transporte de cargas, prática veicular individual específica, carga ou pessoas, totalizando 30 horas aula. Transporte de passageiros. O passageiro de motocicletas deve estar a exemplo do condutor, com os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Aguarde o condutor ligar a motocicleta, em seguida suba no veículo e coloque os pés nos pedais traseiros. Pressione suas pernas nos quadris do piloto para ter mais firmeza. Fique próximo e nas curvas, incline-se juntamente com o piloto para não desestabilizar a motocicleta. Transporte de carga. Para o transporte remunerado de cargas, a motocicleta ou motoneta deverão ser registradas na categoria aluguel, utilizando placa vermelha. Deverão ser instalados na motocicleta dispositivos de transporte de cargas, como baús, grelhas, alforjes, bolsas ou caixas laterais, obedecidas às dimensões estabelecidas pelo CONTRAN. Baú, largura 60 cm, comprimento, não poderá exceder a extremidade traseira da motocicleta. Altura, até 70 cm, contados a partir do assento do veículo. Grelha, largura 60 cm, comprimento, não poderá ultrapassar a extremidade traseira do veículo. Altura, até 40 cm, contados a partir do assento da motocicleta. Semi-reboque de motos e motonetas. Os semi-reboques tracionados por motocicletas e motonetas devem ter as seguintes características: número de identificação veicular, VIN, gravado na estrutura do semi-reboque, ano de fabricação do veículo, plaqueta com os dados de identificação do fabricante, tara, lotação, PBT e dimensões, altura, comprimento e largura. Equipamentos obrigatórios: para-choque traseiro, lanternas de posição traseira de cor vermelha, protetores das rodas traseiras, freio de serviço, lanternas de freio de cor vermelha, iluminação da placa traseira, lanternas indicativas de direção traseira, de cor âmbar ou vermelha, pneu que ofereça condições de segurança. Equipamentos de segurança: capacete, ser certificado pelo Inmetro, conter o selo holográfico na parte de trás do casco. Dispositivo refletivo de segurança na parte traseira e laterais. Para os capacetes que não possuem viseira, os motociclistas terão de usar óculos de proteção. Dispositivos refletivos de segurança para o baú e capacete. A exemplo do capacete de segurança, o baú deverá conter nas laterais e traseira dispositivos refletivos de segurança para facilitar a visualização. Vestimentas. Luvas. Deve-se escolher as que menos interferem na sensibilidade dos dedos. Calçados.
Deve-se sempre pilotar calçado com botas para proteger os tornozelos. Jaqueta. Deve-se preferir a de cor clara e viva. Calça. Deve ser de tecido resistente, bem ajustada ao corpo, sem partes soltas que possam se prender na motocicleta. Conjunto de chuva. Deve ser de tamanho adequado, que não cause desconforto. Dispositivos refletivos de segurança para colete. O colete é de uso obrigatório para os condutores de motocicletas e motonetas de aluguel. Inspeção diária e semanal da motocicleta. A motocicleta deve estar em perfeitas condições para trafegar. Para isto, verifique pneus e rodas. Confira a calibragem e aro das rodas e condições dos sulcos dos pneus, comandos e cabos. Regular a folga dos pedais de freio e manetes, verificando as condições dos cabos de freio e embreagem e o nível de fluido. Corrente. Procure manter limpa, lubrificada e ajustada. Luzes e parte elétrica. Checar farol, lanternas, luz de freio, pisca-alertas e setas. Filtros de óleo e ar. A troca de óleo de motocicletas é normalmente com 1.500 km. Cuidado para não deixar passar o prazo para não comprometer o motor. Filtros de óleo e de ar devem ser trocados de acordo com a recomendação do fabricante. Bateria. Verifique o nível de água periodicamente, caso a mesma não seja selada. O extintor ABC é utilizado para apagar todos os tipos de incêndios. A. Ocorre em materiais sólidos. B. Ocorre em líquidos inflamáveis. E C. Inicia-se em equipamentos elétricos. Como usar o extintor de incêndio? Estacione o veículo em local seguro. Retire o extintor do suporte. Rompa o lacre, destravando a válvula e em seguida posicione-se a favor do vento. Com o extintor na posição vertical, encaixe o bico da válvula através de uma pequena abertura do capô do motor. Acione a válvula para iniciar a extinção do fogo. Levante cuidadosamente o capô do motor e continue descarregando o extintor até o fim, direcionando o jato de pó para a base do fogo, movimentando o pulso para a esquerda e para a direita. Elimine o fogo e assegure-se de que não houve o reinício.